e exaltarmos o nome do Senhor. Se você abriu e acompanha comigo, e diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Curve a sua fronte. Deus amado, Pai querido Jesus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, eis aqui o Teu servo, meu Pai. Clamo a Ti, bom Deus, que o Senhor esteja, Senhor, Jesus, visitando-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, meu Pai, quebrantando corações, abrindo o nosso entendimento, Senhor, nos conduzindo segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, meu Pai. Fala, Deus, fala conosco, meu Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, que eu diminua, meu Pai, mas que a Tua mensagem, a Tua voz, Senhor, o Teu querer, Senhor, seja gigante no nosso meio, meu Pai. Clamo a Ti, Senhor, abençoa a vida de cada um, Senhor, que está ao alcance dessa mensagem nessa noite, Senhor. Seja abençoando os que estão de corpo presente, abençoa, Pai, os que estão nos assistindo, meu Pai. Abençoa todos aqueles, Senhor, que de algum modo estão Te buscando nessa noite, meu Pai. Alcança-os, Senhor, pela Tua infinita misericórdia e graça. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aleluia. Estamos aqui no Evangelho, segundo João, logo no capítulo 3, comecinho. Muita gente já viu, que no 16 ali a gente tem essencialmente a mensagem bíblica, o chamado mini-evangelho. Se eu não me engano era Lutero, que ele chegou a registrar em seus livros que João 3,16 podia ser considerado como mini-evangelho, pois que tudo que realmente importa na ministração do evangelho estaria em João 3,16. E eu fui conduzido, confesso aos irmãos, não foi diferente, eu fui conduzido a essa mensagem primeiramente ao João 3,16, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai lendo, o Senhor me chamou para esses 2 versículos que antecedem. É bom lembrar que nós estamos aqui em uma conversa do Senhor Jesus, no seu primeiro ano de ministério, com Nicodemos, um dos principais da sinagoga, que reconhece que Jesus realmente não poderia estar fazendo os sinais e os prodígios se não fosse da parte de Deus. Então Nicodemos, na calada da noite, vai procurar Jesus de modo que ninguém o visse, e eles estabelecem ali uma conversa animada, uma conversa profunda, onde o Senhor Jesus explica a Nicodemos os detalhes e a importância da salvação. E nesse momento aqui, nesse trecho que nós lemos, meio que para Nicodemos, que era judeu, ali sacerdote não, mas membro do Sinédrio, ele tinha todo esse conhecimento, do Antigo Testamento. Então, para que ele começasse a compreender tudo aquilo que Jesus estava falando, ele faz uma analogia a uma passagem do Antigo Testamento. E de modo que ele pudesse alcançar. E da mesma forma, já que nós vamos tratar dessa passagem, eu acho por bem que a gente também lembre um pouquinho dessa passagem. Então, se você puder, abre aí no Antigo Testamento, ali em Números, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 4 ao 9, que é a passagem a qual Jesus está se referindo, quando ele diz que da mesma forma que Moisés colocou a serpente na haste de bronze, a serpente de bronze na haste, era necessário que ele fosse também colocado. Então vamos ir para essa passagem. Talvez, às vezes, o texto às vezes é um pouco diferente, mas, obviamente, a história vai ser a mesma. Me acompanhe. Números 21, a partir do versículo 4. Então, partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel.
Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs numa haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Então, há uns detalhes que a gente tem que entender aqui. Repare que você começa essa passagem, o povo se volta contra Deus, o povo começa a falar mal de Deus, o povo começa a falar mal de Moisés, e chega ao ponto de falar mal do maná, que descia dos céus para os alimentar, dizendo que era um pão vil, um pão mau, ao ponto que o Senhor se ira contra aquela ação, e lança sobre eles uma infestação de serpentes. E vamos lembrar, o povo vivia em barracas, em tendas, no meio do deserto, e de onde vinham aquelas serpentes os alcançavam, e eles estavam morrendo, muitos, como diz o texto. Mas eles entendem, veio o povo a Moisés e declara, pois Moisés mesmo de nada sabia. De nada sabia. Eles explicam para Moisés o que eles haviam feito, ou seja, eles se arrependem do que haviam feito e clamam a Moisés por perdão junto a Deus. E Moisés, quando o faz, a solução que Deus propõe, porque vamos lembrar, Deus podia simplesmente, da mesma forma que ele lançou as serpentes, ele podia ter feito as serpentes saírem, mas ele diz: não, vamos fazer uma serpente e colocá-la no alto, quem olhar para ali será curado. E aí você vai reparar um detalhe, uma coisa muito importante, ele estabelece um condicionamento. O fruto que aquele povo estava colhendo era do pecado. Ao se rebelar contra Deus. Pecar é errar o alvo, né? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que nos afasta ou que desagrada a Deus. Uma vez que aquele povo agiu dessa forma, veio a consequência. E deste modo era necessário, como em todo pecado, desde o Antigo Testamento e ainda continua, o caminho para a solução do pecado passa pelo arrependimento. Era necessário que aqueles que pecaram se arrependessem e se voltassem para Deus. Então, mais do que simplesmente livrá-los da serpente, Deus aponta o caminho da reconciliação, o caminho que era para restabelecer aquela relação, aquela aliança que uma vez que o Senhor havia estabelecido, ela seria perene, ela seria eterna, mas o povo escolhia se afastar, não diferente, dos dias de hoje. Mas você repara que é um ato, é um modo de fazer, é uma solução atípica. A coisa de colocar um objeto para que ele fosse mirado, que ele fosse visto como solução. Lembrando que o Senhor, ele abomina o uso de objetos para adoração. E, inclusive, isso daqui, depois, só por curiosidade, se vocês depois quiserem saber, essa serpente de bronze, depois ganhou o nome de Neustan, que basicamente quer dizer haste de bronze, ou pedaço de bronze. Ela continuou sendo adorada por mais de 1000 anos. Ela virou objeto de idolatria, virou o que se chamava na época de poste-ídolo. Foi o rei Ezequias, e isso depois, se você quiser, está em 2 Reis 18, capítulo 18, versículo 4, que é onde finalmente ela vai ser destruída. O rei Ezequias, vendo que o povo estava idolatrando aquela haste, ele vai lá e destrói aquilo. Ele vai lá e destrói. Porque o povo não entendia que simplesmente ali estava uma solução. A bênção do Senhor foi estabelecida daquela forma, mas não que a bênção do Senhor fosse aquela forma. Entende o ponto? A bênção do Senhor
ela veio através daquela forma, igual quando o azeite da viúva, né, não parou de jorrar até que encheu todas as vasilhas, da mesma forma que a farinha não faltou na viúva de Serepta, da mesma forma, não é que a farinha fosse santa, não é que a farinha fosse milagrosa, não é que o azeite fosse santo ou milagroso, mas o Senhor se dispôs a usar por aquele meio, daquele intermédio, a forma de abençoar. Amém? E aí a gente agora caminha aqui para essa conversa que está se estabelecendo entre Jesus e Nicodemos. Um dos sábios, como era considerado, um dos sábios, em alguns textos até usa esse termo, outros só, um dos principais da sinagoga naquele período, ele, vendo que o Senhor Jesus operava milagres e maravilhas, e não somente isso, mas há um entendimento que, nesse trecho aqui, muito provavelmente, porque o Evangelho segundo João é um pouco diferente, mas ele já dá um entendimento que Nicodemos já havia tido provavelmente um contato com os sermões do Senhor Jesus. Então a sabedoria, que nós vemos isso lá no Sermão do Monte, né? Mais detalhado ali em Mateus de 5 a 7, onde Jesus ele explanava sobre o Antigo Testamento com uma simplicidade, quebrando o processo religioso e trazendo para uma vivência de um relacionamento com Deus. Jesus já começava a demonstrar algo que Paulo mais à frente vai falar, dizendo que o Antigo Testamento é sombra do novo. Antes as coisas eram como sombras, não se viam em forma, em verdade, mas o Senhor Jesus é a verdade. No Senhor Jesus nós vemos verdadeiramente como as coisas são. E ali ele tenta estabelecer esse diálogo com Nicodemos. E eu creio aqui, pouco provável que João aqui ele tenha narrado na íntegra essa conversa, mas principalmente, né, ou atentamente aos principais pontos, porque muito provavelmente essa conversa aqui durou uma noite. Muito provavelmente, porque Nicodemos tinha as dúvidas mais essenciais, quando Jesus diz que era necessário nascer de novo. E ele vai falar, como um homem velho pode nascer de novo? Pode ele voltar à madre da sua mãe? E Jesus vai explicar, é necessário nascer da água e do Espírito. E o Senhor Jesus revela a ele algo, volto a dizer, em primeira mão aqui, no início do ministério, primeiro ano de Jesus, do ministério de Jesus, ele já vai dizendo que era importante que o Filho do Homem, que Deus manifesto, fosse pregado numa haste, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele revela isso a Nicodemos, que naquele momento não tinha condições mínimas de entender do que ele estava falando. Aos próprios apóstolos e os demais discípulos, Jesus vivia falando, né? É importante que eu seja entregue, é importante que eu morra e no terceiro dia eu ressuscite. Ele falava e ninguém... Do que ele está falando? Do que? Que mistério é esse? Como é isso? Mas o Senhor Jesus, e é algo muito importante nesse ponto logo que a gente leu, que diz assim, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, é necessário em algumas traduções, ou é imprescindível. Isso traz, e como eu disse, né, vai apontar inevitavelmente para João 3,16, e traz a essência da vinda do Filho de Deus ao mundo, a necessidade, a missão de Jesus aponta para isso. Isso é algo que eu e você devemos entender muito profundamente, porque isso é o cerne, é a essência do ser cristão. A essência do Evangelho está aqui. Está aqui. E é importante a gente entender que desde o iniciozinho Jesus já vinha falando.
Jesus já vinha apontando, porque a gente vai lembrar sempre que o Senhor Jesus, Ele cura, o Senhor Jesus, Ele liberta, o Senhor Jesus, Ele nos ensina, principalmente nos ensina o amor. Principalmente, porque o próprio Senhor Jesus é a manifestação do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o próprio Senhor Jesus é a manifestação desse amor. Mas a missão dele, a essência de quem ele era o Cordeiro. Ele era o sacrifício, ele era aquele que deveria morrer pelos nossos pecados. Ele é aquele que quebra todo o protocolo, tudo que já existiu antes, tudo que vai existir depois, ele quebra todas as referências. Como eu disse, assim como no Antigo Testamento, foi complicado para aquele povo entender, a gente não pode ter ídolo, a gente não pode ter objeto, e de repente a solução está num objeto, tanto que eles não entenderam e guardaram aquele objeto por 1000 anos. Não entenderam, foi algo inédito, como assim? Um objeto. E eles não entendiam como aquele ato poderia ter algum significado, pois esse ato no Antigo Testamento só veio a realmente fazer sentido quando nós chegamos no Senhor Jesus e Ele é preso no madeiro, quando Ele é preso na cruz. E eu imagino Nicodemos que antes foi na calada da noite se encontrar com Jesus. Depois de Jesus crucificado, quando José de Arimateia pede o corpo, Nicodemos ele compra, tem aqui no versículo João 19:39, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloé. Nicodemos, que antes se escondera, naquele momento ele se revela, ele se mostra, ele tem que acompanhar. Ele não tinha o entendimento, ele não compreendia que aquele homem haveria de ressuscitar. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele já não mais podia se esconder, porque aquilo que Jesus havia falado com ele 3 anos antes, ele vira se cumprir. E imagino ele, um homem com o conhecimento que tinha, quando ele viu aquilo, e de todos os lugares dava para ver ali o Gólgota, e ele pensou, e agora se cumpre aquilo que ele falou. Agora nós olhamos para a cruz, e agora se cumpre aquilo que ele falou. Só que tem um detalhe que é importante a gente guardar, e é importante esse tipo de mensagem. Essa mensagem, na verdade, começou em meu coração no domingo, foi domingo que o pastor Marco Aurélio pregou, não sei se foi domingo, foi uma sexta, que ele pregou sobre a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é o que motiva todo missionário, a mensagem da cruz é o que motiva todo preletor, e acredito que é o que motiva a igreja como um todo. A mensagem da cruz. E algo interessante para a gente refletir, é que apesar da mensagem ser a mensagem da cruz, não é a cruz por si só, não é a cruz como objeto que vai te trazer alguma coisa. Muita gente aí andando com cruzinha pendurada, muita gente olhando aí e beijando cruz, e muita gente aí querendo carregar cruz. Não é o objeto, porque aquela cruz, o papel que ela trouxe, porque até então a cruz representava, e para muitos ainda representa, um objeto de morte, né? Uma referência que morreu, né? É isso que era a cruz, né? Quando alguém faz um pequeno túmulo, né? Bota sempre uma cruzinha ali. A cruz era um objeto de morte, mas uma vez que o Senhor Jesus passa por aquele objeto de morte, ela se torna um símbolo de esperança, ela se torna símbolo de vida eterna, porque a morte não teve poder sobre ele, e ele ressuscitou no 3º dia, e vivo está. E vivo está. Mas é importante que eu e você entendamos nessa noite, que não é o objeto. Não espere encontrar poder no objeto. Não ache que simplesmente você fazer desenho da cruz, que você pegar uma cruz e jogar. Eu lembro de alguns filmes de terror antigo, né? Que fica aquele crucifixozinho espantando, né? Eu já falei, se você um dia tiver com a aparição de um demônio na tua frente, você pegar uma Bíblia pesada e abrir ali no Salmo que você gostar, para ele ainda vai tomar da tua mão e vai te dar uma coça. Ele vai falar para você aprender a ler isso aqui, porque não é o papel, não é o livro, é o conteúdo, não é a cruz, mas aquele que pagou o preço na cruz. É algo que a gente tem que receber, algo que a gente tem que entender, que foi começado a ser ensinado lá no deserto diante do povo.
Não era a serpente de bronze. Ela não tinha nada, ela continua sendo uma serpente de bronze, era só um objeto. Mas a bênção do Senhor era o que curava. O arrependimento e o restabelecimento da aliança com o Senhor, era isso que dava vida. Esses dias eu estava vendo, tem uns videozinhos bonitinhos que a gente recebe às vezes, eu acho que fazia parte até de uma mensagem, e o mensageiro falava tipo assim: a origem do peixe é a água. Quando você tira o peixe da água, ele morre. A origem da árvore é a terra. Quando você tira a árvore da terra, ela morre. A origem do homem é Deus. Quando você tira ele de Deus, ele morre. Para que o homem viva, e viva abundantemente e eternamente, é necessário que ele viva em Deus. E há um só caminho. Não há muitos atalhos. É interessante, estava lendo um texto, uma crônica de Tia Leda. Ela fala, é verdade, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Mas só um leva à salvação. Porque os demais caminhos levam a Deus, o juiz. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, que ao homem é dado morrer uma única vez. E após isso virá o juízo. Mas em Romanos 8, 1 vai dizer que aquele que vive em Cristo Jesus já nenhuma condenação há. Então, para nós que, em algum momento, olhamos para a mensagem da cruz e nos arrependemos e restabelecemos o nosso relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, já não há condenação. Mas o texto ele é interessante, que ele não vai dizer que basta, né? Importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele não parou aí. Ele vai dizer que para que todo o que nele crê tenha vida eterna. É no 15. É necessário crer. Mas eu tenho visto muita gente confusa aí. Nossa! Porque no texto aqui, se você reparar, ele não vai falar que você tem que crer em Jesus e em Maria, em Jesus e em José, em Jesus e em Pedro, em Jesus e em Mateus. Ele não vai citar que você tem que crer em Jesus e mais alguma coisa. Você tem que crer em Jesus e naquela liturgia. Você tem que crer em Jesus e naquele objeto. Você tem que crer... Não. Ele não estabelece um plus, um algo a mais. Ele estabelece a essência do que é a salvação, o evangelho, a mensagem de boa nova. É crer em Jesus, todo o que nele crer. E aí, volta a lembrar o contexto desse momento. Nicodemos, ali naquele momento, não tinha no que crer para ele. Ele estava diante de um homem sábio, ele estava diante, no máximo para ele, de um profeta, porque ele falava os prodígios e sinais que o Senhor faz. Isso aí só se for da parte de Deus. Isso não pode ser, né, de um simples querer. Isso não é eloquência de palavras, isso é manifestação de poder e graça. Mas ele não sabia em que crer. Ele só tinha diante dele, como hoje, se você pegar, por exemplo, um muçulmano, ele reconhece a figura do Senhor Jesus, que consta lá no livro deles, como um profeta. Eles nem falam mal de Jesus não, tá? Eles têm Jesus como um grande profeta, um homem de Deus. Não blasfemam contra ele, mas não entendem, não sabem como crer, não sabem no que crer, porque não viram o Filho de Deus. Quando Jesus questiona aos apóstolos, quem dizes que sou? Quem dizem que sou? É profeta? É sábio? É um dos antigos que voltou? Quando pergunta, mas vós, quem dizes que sou? E Pedrão, né? Mais do que rápido, és o Filho de Deus, o Cristo. E Jesus vai dizer, não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que revelou.
É algo que é revelado em nosso espírito, é algo que vem através da conversão do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do que é pecado, do que é justiça e do que virá a ser o juízo. Isso é a ação do próprio Deus em mim e em você. Não há como, e eu não tento, se os irmãos aqui a maioria me conhece, quem estiver me vendo, eu não tento ser muito eloquente para muito convencer, mas eu creio muito no poder de Deus. Eu creio muito, muito no poder de Deus, porque outrora eu não valia nada, irmãos. Outrora eu era uma pessoa que blasfemava, outrora era uma pessoa que falava mal de Deus. Eu era como esse povo infeliz no meio do deserto, que não reconhecia o que Deus estava operando em minha vida, mesmo na época que eu não estava na presença do Senhor. Porque Deus tem cuidado de todos, Deus tem cuidado, a mão do Senhor está estendida, Ele tem sido misericordioso. Ele não tem nos dado aquilo que merecemos. Era um povo vil, mas o amor de Deus, a sua misericórdia estava sobre eles. É interessante que em dado momento, e eu estava lendo até um estudo até de um judeu hoje, sobre o momento que Moisés, quando desce e encontra, né, o povo dele, ele desce do monte, trazendo pela primeira vez as tábuas da lei, e ele encontra o povo fazendo uma adoração a um ídolo maluco que eles tinham confeccionado naquele momento, e Moisés se ira e taca no chão e quebra as tábuas da lei, feitas pelo próprio Deus, algo que para um judeu ainda hoje é um mistério. Eles falam, como ele teve coragem, como é que ele teve coragem, porque não foi algo que ele fez, não era um objeto dele, porque as tábuas da lei foram escritas pelo próprio dedo de Deus, e ele taca no chão e ele quebra. E ali, depois eu lendo esse estudo, eles entendem que era tipo assim, o que eu trouxe de Deus para você, eu não vou dar não. Você não merece. Porque se você volta nessa passagem um pouco antes, Deus havia dito para ele assim, esse povo não vale nada não, Moisés. Vamos fazer assim, ó, eu acabo com esse povo todo e a partir de você eu faço uma nação nova. Eu não preciso deles não. Tipo assim, não precisava nem de você, Moisés. Mas você eu gosto, é meu amigo. Vamos ficar junto, vamos acabar com esse povo. Moisés fala, não, Senhor, não, se for assim, então acaba comigo também, então está tudo certo, não faz isso não, se for para acabar com eles, eu também não quero ficar não. Aí Moisés, por amor a você, eu vou poupar esse povo. Aí Moisés desce todo felizão, né? Porque vocês têm que entender que a lei é a graça no Antigo Testamento. A lei é a certeza do perdão de Deus. A lei no Antigo Testamento estabelecia uma aliança inquebrável, porque o Senhor não volta atrás. Uma vez que Ele assinou com o próprio dedo, uma vez que Ele colocou, a aliança será estabelecida, aquilo estava valendo. E Moisés veio com tremenda alegria, trazendo um presente do próprio Deus, algo inédito, algo que nunca havia acontecido. Ele vem trazer para o povo, e o povo chega lá, tinha se virado contra Deus, justamente contra Deus. Eles haviam inventado. Vocês têm noção da loucura disso? Naquele momento, eles inventaram. O povo que viu os milagres e maravilhas do Senhor que os livrou do Egito, eles inventam um bezerro de ouro e dizem, agora isso aqui vai ser o nosso Deus. E Moisés vê aquela loucura, e Moisés quebra as tábuas da lei, que era um presente de Deus. E eu volto a dizer, não eram, apesar do presente ser de Deus, as tábuas da lei, não eram as tábuas. Moisés não catou depois aquelas tábuas ali, e vou levar lá para Deus consertar, não. Ele sobe, Deus faz outra. E Deus faz outras tábuas para ele. Não são aquelas quebradas. Aquelas foram quebradas, porque eram tábuas de pedra, eram placas de pedra, que foram feitas com o próprio dedo de Deus. Eram abençoadas pelo próprio Deus. Mas naquele momento, não havia ninguém ali para receber a bênção. Os que estavam ali não eram dignos de receber nada. Isso principalmente sob os olhos de um outro homem, que era o caso de Moisés. Que depois de se restabelecer, ele retorna ao monte, pede perdão pelo povo. Pede perdão pelo povo. E novamente o Senhor, por amor daquele amigo, por amor
daquele que o servia, por amor daquele que fazia sua vontade, a aliança restabelecida e a bênção é entregue. Hoje, a tábua do Senhor, onde ele escreveu com o próprio dedo, né, com o próprio sangue, não é uma cruz de madeira, não é um objeto, é a igreja do Senhor. Hoje nós somos coluna e baluarte da fé. Hoje nós somos aqueles que trazem o que o Senhor tem de melhor para dar. Não é o ouro, não é a prata, mas é o Senhor Jesus. Hoje, nós que estamos vivendo nesse tempo, e dias maus, em meio ao mundo vil, ainda assim, dia após dia, o Senhor tem sorrido para nós, tem nos concedido novos amanheceres, tem nos concedido o alimento nosso de cada dia, tem nos dado sustento, e não somente sustento material, como bem lembrava o pastor Reinaldo no início aqui, tem nos sustentado nas nossas dores, nas nossas lutas, nas nossas aflições. Nós que temos passados sofridos, que temos histórias terríveis nas nossas vidas, temos encontrado em Cristo, em Deus, a nossa salvação e o nosso conforto. Ele tem se esquecido do nosso passado, tem feito uma nova história, tem nos dado força nos momentos que somos fracos. Digo fraco, sou forte. Paulo vai dizer que no momento da maior fraqueza é quando o poder de Deus se aprimora. Pois que sejamos igreja do Senhor, pois que vejamos em Cristo manifesto, e algo, vou abrir um adendo aqui, algo, eu já falei isso aqui outras vezes, mas que é uma coisa maravilhosa para um cristão, é quando a gente é reconhecido como cristão. Eu acredito que a maioria aqui já tenha sentido essa alegria, que eu digo para vocês que é indescritível. Eu tive isso há poucos dias, com um amigo que olhou para mim e falou assim, olha, eu estava passando um momento, eu estava numa situação terrível, e Deus falou no meu coração que eu precisava ir para uma igreja. E eu cheguei nessa igreja e você me abraçou. E eu falar para ele, mas não havia outra coisa a fazer. Não havia outra coisa que eu pudesse fazer. Eu não fiz nada que eu acredito que o outro não faria. Porque aqui é a casa de Deus. Aqui nós devemos manifestar aquilo que Deus tem feito por mim e por você diariamente. Diariamente, talvez hoje chegue uma pessoa ali e ela precise muito ser abraçada, mas eu preciso diariamente. Diariamente, quando eu ajoelho no meu quarto, e muitas vezes derramo minhas lágrimas aos pés do Senhor, Ele nunca se esquivou de me consolar, Ele nunca se esquivou de me desprezou, pelo contrário, Ele secou minhas lágrimas, Ele me deu alegria. Muitas das vezes Ele me deu perspectiva, muitas das vezes Ele me deu um futuro. Mas será que nós, mesmo diante das bênçãos, do conforto, do cuidado de Deus, nós estamos percebendo isso? Porque voltando a falar, e como Jesus citou ali em Números, né? O povo dizia, você nos tirou do Egito para quê? Para a gente morrer nesse deserto? Eu estou com sede, eu estou com fome, aquela comida que você me dá eu não gosto. Será que a gente não tem feito isso? Porque Deus nos resgatou do mundo. A mão do Senhor não estava encolhida, os seus ouvidos continuam atentos. Mas será que em algum momento nós não achamos que tudo que nós tínhamos, ou tudo que nós estávamos vivendo, era fruto da força do nosso braço, porque nós éramos muito inteligentes, muito competentes? Será? Será que nós não ofendemos a Deus? Talvez não com essas palavras, talvez nós não tenhamos o Moisés para xingar, né?
Mas será que a gente não virou as costas para Deus e falou, Deus não fez nada por mim? Porque não mudou nada? No outro dia eu vi um louco, só assim, um louco, né? Que fica ouvindo aí umas mensagens de enriquecimento barganhal com Deus, né? Se você fizer, Deus vai te dar e tal, e fica tentando estabelecer umas relações aí que eu nunca vi na Bíblia, né? Deus não tem esse tipo de relação comigo, com você, porque o principal que Deus tinha que nos dar, Ele já nos deu, era a vida. O segundo, Deus também deu, que não dependia de mim e de você. Ele nos deu o caminho para a salvação, para permanecermos com Ele eternamente. A vida eterna, Ele também nos deu o caminho. E ainda assim, a gente acha que a gente tem condições de colocar Deus na parede e impor alguma coisa, como se pudéssemos chegar para Deus, eu estou fazendo o mínimo que você pediu e ainda assim eu quero que você me dê o máximo. Não funciona assim não. Não funciona assim não. Deus não está devendo nada para ninguém. Na verdade, Deus nunca vai dever nada a ninguém. Mas uma coisa, a gente tem confundido, a misericórdia e o amor. Porque Deus, a palavra de Deus vai dizer que Ele é longânimo em se irar. Quer dizer que Ele é muito paciente, Ele demora, né? Então Ele tem tido uma paciência enorme comigo. Acredito que com alguns de vocês, talvez não todos, mas Deus tem sido muito paciente comigo. Ele não tem imposto sobre mim aquilo que eu mereço. Pelo contrário, dia após dia Ele me dá chance de me arrepender. Dia após dia Ele me dá chance de conversar com Ele, de me colocar diante do altar dEle e falar, Senhor, tende piedade de mim, Senhor, tende misericórdia de mim, Senhor, aviva em mim o Teu Espírito, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, fortifica-me, Senhor, contra as tentações do mundo mal. E Ele não tem me negado, e se Ele não tem me negado, Ele não há de negar você, Ele não quer negar nada a nós, Ele nos ama de tal maneira, de uma maneira imensurável. A gente não tem como medir ou compreender a extensão desse amor. Mas é importante que de tempos em tempos a gente compartilhe dessa mensagem, que eu tenho um enorme prazer em uma mensagem como essa. É o que a gente chama, né, de uma mensagem cristocêntrica. É uma mensagem onde a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, é onde a gente realmente compartilha, principalmente com aquele que ainda não declarou, aquele que ainda não fez o seu voto público diante dos homens e de Deus. Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que crer e for batizado, este será salvo. E ser salvo era algo que Nicodemos nem conseguia entender, porque judeu acha que nasceu salvo. Judeu não entende esse papo de salvação. Isso até hoje, tá? Eu converso com judeu, é um papo de maluco. Eles ficam assim, salvação? Eu sou filho de Abraão. Tipo, sou nobre, sabe como é que é? Já está garantido. Eles acham que não há a necessidade de estabelecer um relacionamento com Deus, e a gente sabe que não funciona assim, nunca funcionou assim, tá? Não é a partir de Jesus, não, nunca foi isso. A lei era a graça, havia necessidade de se estabelecer aquela aliança pessoal, ainda que pela lei, um a um com Deus. E não é diferente hoje. Hoje eu e você temos a oportunidade, pois o véu se rasgou, o caminho se abriu, e hoje é necessário que todo aquele que crê que Jesus pagou o mais alto preço pelo pecado do mundo. Mas é necessário crer. É necessário crer. E para crer é necessário se arrepender. E só quem convence um homem e leva ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Então, se você, aonde quer que você estiver o Espírito Santo de Deus falando com você, e a gente hoje, louvado seja Deus, através das redes sociais, através até do compartilhamento dos irmãos, nós temos alcançado muitos lugares. Então, se essa mensagem chegou a você e você ainda não fez isso, procure uma igreja séria.
procure um pastor sério e faça a sua declaração de fé, comprometa-se com Deus, fala: Senhor, eu andei até aqui sem te conhecer, mas a partir daqui eu quero andar contigo, Senhor. Me sustenta, me levanta, meu Pai, me conduz diante de ti. Faz a sua aliança com Deus, estabeleça essa aliança e caminhe em batismo e siga adiante sendo filho de Deus. Para encerrar, convido você, a gente não poderia encerrar essa mensagem sem ler João 3,16. Não tem como, não tem como. Agora você, quando ouvir essa mensagem, quando você ouvir João 3,16, você vai entender, aquilo ali era Jesus conversando com Nicodemos, rapaz, o cara lá do Sinédrio, cheio de religiosidade, cheio de regras e coisas que nem ele entendia, ele não compreendia a própria lei que ele servia, ele achava que simplesmente por ser dentro daquela liturgia, que ele já tinha uma relação com Deus, e aí ele foi conversar com o próprio Deus. Eu fico imaginando Nicodemos depois de saber, porque não tem nenhum relato bíblico que após a ressurreição ele encontrou com Nicodemos, né? Eu fico imaginando Nicodemos ouvindo os relatos, Jesus ressuscitou, Jesus estava aqui, Jesus estava ali, ele ficou 40 dias depois de ressuscitado, ele ficou andando junto aos seus, fazendo os treinamentos finais, capacitando finalmente ali os seus discípulos, e aí eu fico imaginando Nicodemos naquele momento, e era o próprio Filho de Deus, e era o próprio Cristo, e esteve diante de mim, eu tive uma audiência de uma noite inteira com ele, e eu não sabia quem ele era. Diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que o todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Louve ao Senhor com as suas palmas.